O Leonardo Jardim, deixa eu transferir um pouco da ideia que a gente estava dizendo aqui, e que você também, Valu, disse aqui na Band News, da importância do treinador no processo. Você tem um diretor, você tem um CEO, mas a participação do Cuca tem sido efetiva na busca por jogadores, na liberação de outros jogadores. A impressão que eu tenho é que depois da chegada do Leonardo Jardim, após a entrevista do Pedro Lourenço na quinta-feira passada pra gente, que eles deram um pouco mais de... Não é a chave do CT pro Léo Jardim, não, mas um pouco mais de autonomia nas decisões. Vocês têm essa impressão não deram também? A chave, deram a cópia da chave, na minha opinião, HG. Então você acha que tem sentido o que eu tô dizendo? Sim. Eu acho que tem também. Pra mim faz muito sentido. Ele tem mais controle das situações dentro do clube hoje. E é muito Palavras perfil, do Pedro Lourenço. E é muito perfil ele fazer do futebol o português. para liberdade total para ele fazer o que ele pensa ser necessário fazer. Ele falou durante o programa nosso, né? Ele falou sobre isso. Falou. Exatamente. Bom, então... Mas o treinador tem que ter essa liberdade, né? Você não pode entregar, obviamente, Então, a mas chave, não é comum no nosso futebol. Mas o Diniz não é não comum tinha. no nosso futebol. O Diniz não tinha. Cara, tem que ter. Mas isso é uma cultura europeia. O Cuca, por exemplo, tem no Atlético. Se não dessem Adquirida. Adquirida, que foi construída na história. A história dele. No Atlético faz isso. Mas se não der a liberdade pro treinador para ele definir, olha, eu preciso disso, daquilo outro, cara, fica impossível, inviável. E aí a gente vai minando trabalho atrás de trabalho. E é por isso que os treinadores não duram no nosso futebol. Por quê? Porque na hora que você fala assim, pô, peraí. Então vamos dar uma olhada aqui. O Cuca vai ser o treinador do Atlético. Se eu não montar um elenco conforme decisão e desejo do Cuca, não faz sentido. O treinador do Cruzeiro vai ser o Leonardo Jardim. Se eu não montar o elenco conforme desejo do Leonardo Jardim, não faz sentido. É melhor não tê-lo. Mas quando o Diniz estava aí, alguns jogadores vieram com a anuência dele e ele não tinha todo esse poder ali dentro. Não, eu discordo. O Diniz, é porque é o seguinte, o que está acontecendo, eu discordo de você pelo seguinte, o que está acontecendo agora no Cruzeiro, na minha opinião, eu não tenho essa informação, quando a gente fala do Leonardo Jardim, para mim tem uma cópia da chave, ele está indo além do campo. Além do campo. Ele está mexendo na estrutura de futebol do Cruzeiro. Não, gente, o que eu estou dizendo, o Diniz não tinha isso. Ele não precisava ter. Os técnicos não era o precisam perfil ter. dele, é isso que eu tô falando de cultura. Mas ele tinha o desejo de ter? Os técnicos não precisam de ter, HG. Eu acho que o Leonardo só tá tendo por conta do fracasso esportivo do Cruzeiro dentro do campo e do conhecimento dele, Leonardo Jardim. Mas precisam ter sim, viu? Qual técnico brasileiro tem esse perfil? Técnico eu não vou tem. citar dois. Vanderlei Luxemburgo e a reta final do Filipão. O Filipão, por trabalhar em gestão depois, em outras oportunidades, ele também começou a cuidar do extracampo. Antes, treinador aqui no Brasil, a preocupação dele era só dentro das quatro linhas. Teve o Luxemburgo, que deu ótimos exemplos ao longo de sua carreira, mas a chegada forte de treinadores portugueses fez isso dar uma amplificada. Luiz Castro. Qual que era a colocação do Luiz Castro quando ele começou com negociações dentro do Atlético? Você lembra? Que uma das principais coisas que é do perfil dele é cuidar do macro do futebol. E você lembra da nossa discussão? Eu peguei e falei assim, aí vai dar uma pausa na história. Vão querer entregar. Não vão querer entregar. É o perfil do treinador português. E o Leonardo Jardim, no meio do furacão que ele entra, facilitou um pouco mais ter essa abertura para ele pegar e ter esse controle maior dentro do Cruzeiro. Mas eu reafirmo, a questão do Diniz nem acho que te passava por perfil. Eu acho que é porque naquele momento o Alexandre Matos estava, de fato, meio que fazendo um processo de remontagem, de liberação, chegada de jogadores. Fernando Diniz nunca fez isso, entregaram a organização do futebol para ele. Com o Léo Jardim, com muito pouco tempo. O Léo Jardim chega muito grande, gente. Se olharmos para currículo... E por causa da situação. Hoje o Abel Ferreira ganhou muito e hoje é o principal treinador do continente. Mas o Léo Jardim chega maior. Quando você olha para currículo... mas ele é muito maior. Ele chega maior do que o Abel. Sim. Né? Então, e aí, ele chega maior. Pega o carona no que o Valu acabou de dizer, os fracassos até a chegada do Léo Jardim. E aí, por mais que não quiseram... inclusive eles diziam que não entregariam a chave do CT para algum treinador. Eu acho que eles meio que entregaram.
Eu acho que hoje Mas a se a chave gente está pegar com o Léo Jardim. os treinadores portugueses que vieram pro Brasil, o Leonardo Jardim é sem dúvida o maior. É o maior. Quando ele chega ao Brasil. Não o que eles se tornaram aqui no Brasil. Não dá pra compará-lo com o Abel Ferreira. O que era o Abel antes do Palmeiras? Ninguém conhecia. Ninguém tinha a menor noção jovem do que era. treinador. O que era o próprio Jorge Jesus antes de chegar ao Flamengo era um bom treinador em Portugal. Em Portugal ele tinha ido muito bem. Mas e fora isso? A expectativa do Jorge Jesus era que ele conseguisse treinar fora de Portugal. E bem, e ele não tinha conseguido ainda. Aí você vem o Léo Jardim pro Cruzeiro. Ele já é campeão continental na Ásia. Ele é vice... Ele é semifinalista de Champions League com o Mônaco. Ele revelou o Mbappé. Ele revelou o Bernardo Silva. Ele subiu uma galera naquele time do Mônaco. Que, pô, um monte de jogador bom. E passou todo mundo ali na mão dele. Então, eu, honestamente, acho que o Léo Jardim chega ao futebol brasileiro maior do que o Jesus não chega ao Flamengo e maior do que o Abel chega ao Palmeiras. Não quer dizer que aqui ele será maior que esses caras. E aí, necessariamente, o Léo Jardim vai precisar de um tempo é difícil falar isso, mas de paciência. Paciência, palavra-chave. Eu lamento ter que dizer isso, mas o torcedor do Cruzeiro agora, com esse novo modelo, entre aspas, que não foi apresentado, não há nenhuma apresentação de modelo de negócio que foi alterado no Cruzeiro, mas quem viu a entrevista do Pedrinho entende que hoje, de certa forma, o Léo Jardim tem a chave do CT e aí é paciência, não tem jeito. É só lembrar que o Diniz, ainda na sua primeira entrevista lá nos Estados Unidos, falou da sua participação na montagem desse elenco. O Diniz, na verdade, talvez ele não vá confirmar isso, mas ele nunca teve um trabalho onde as pessoas se empenharam tanto para atender a cada designação, a cada pedido de características de atletas que ele fez. O Cruzeiro fez exatamente, não estou dizendo que cada nome que o Diniz indicou, mas características, o Cruzeiro foi atrás de cada uma e ele, Diniz, fez questão de deixar claro que tudo passou também pelas mãos dele. Repito, o que está acontecendo agora com o Leonardo Jardim está sendo passado em revista o departamento de futebol do Cruzeiro, através de algumas coisas que entendo, como o próprio Leonardo Jardim disse em uma entrevista coletiva, não é de mandar recados. Então, com certeza, ele tem um trânsito, a gente teve um pouco de noção disso quando o Pedro veio falar aqui. É um cara que não tem problema de se dirigir ao Pedro Lourenço. Então, ele deve já ter falado tudo que pensa a respeito, não só de time, mas de estrutura de futebol, passando por categoria de base, para realmente fazer com que o Cruzeiro vá num caminho diferente. Porque hoje, quando a gente fala assim, por que o futebol do Cruzeiro ainda não acontece? Problemas financeiros? Não é. A gente não pode mais elencar isso. O Cruzeiro está pagando as suas dívidas, tem um dono que está disposto a colocar o dinheiro que vai colocar só nesse ano, o Pedro Lourenço falou conosco, mais de 350 milhões, sem nenhum tipo de problema. Então, você precisa de ter um direcionamento, vários departamentos funcionando de uma forma para que as coisas comecem a acontecer dentro de campo. E o principal, né? A cadeira de técnico esquentar. A cadeira de técnico do Cruzeiro hoje é uma cadeira fria. A cada 3, 4 meses acontecem mudanças. Mas eu acho que agora não tem motivo para pensar ou cogitar uma mudança tão cedo. O Cruzeiro contrata um baita treinador, um cara que todo mundo enaltece, um cara com experiência internacional muito vasta. E a gente falou de todos os predicados dele aqui já. O Cruzeiro, se cogitar em algum momento, ou no primeiro momento de crise que houver, cogitar a saída dele, aí, cara, é um erro. Não, vamos falar turbulência, porque crise é meio profundo. Um primeiro momento de turbulência, cogitar a saída dele, é um equívoco completo. E aí, convenhamos, não dá pra fazer isso. Não dá pra pensar dessa forma. Não dá pra cogitar isso. Porque eu entendo, ele vai passar por um momento de turbulência. Todo técnico vem aqui e passa. O Jesus passou no Flamengo, foi curta a passagem dele, ele passou. Ele quase foi eliminado na Libertadores, ele falou, não sabia que a Libertadores era tão importante. Pelo Emelec. Eu não sabia que a Libertadores era tão importante. Ele foi, voltou a fazer o time jogar bola. Então, assim, eu acho que é natural que passe por um momento de turbulência, mas o Cruzeiro precisa segurar e bater no peito e, dessa vez, manter o treinador, que é um baita treinador. E entender que se a gente defende aqui que tá tudo certo
Que assim acontece no Atlético, e aí por questão de isonomia no Cruzeiro também, a gente não pode estranhar, né? Do treinador ter uma participação efetiva nas decisões, inclusive de quem está acima dele. E aí eu estou falando do cargo de diretor. Se no Atlético isso é absolutamente normal. Aliás, no Atlético, no Flamengo, no Palmeiras, no Bahia. Onde mais, hein? Que tem uma participação efetiva dos treinadores nas ações da direção de futebol. Esses aqui que eu citei, com certeza. Até o próprio Flamengo. Flamengo, eu citei Palmeiras, Atlético e Bahia. Bahia, Atlético. Então, alguns clubes do futebol brasileiro contam com uma participação efetiva do treinador nas ações. O Santos agora, o Caixinha está participando ativamente do negócio. É que pra mim o Diniz participava também, tá, pessoal? Não, eu também acho que o Diniz participava. Quando vem o Marquinhos, por exemplo, menos. É a cara do Diniz. Ou quase nada. Não. Pode acreditar que é informação. HG, bem menos ou quase nada. Uma coisa é o cara ter competência. Então ele mentiu, então. Cara, eu acho que são situações diferentes aí, velho. Porque ele falou lá nos Estados Unidos que estava participando ativamente da montagem desse elenco. Mas com o tamanho que o Léo já fez. É porque são situações diferentes. Mas eu acho que isso aí é competência. O que você enxerga do Léo Jardim? Pô, o Léo Jardim pediu um relatório semanal dos jogadores emprestados. Isso é competência do Léo Jardim. É competência, não é questão que o Diniz não estava participando. Isso é gestão geral. Isso é gestão geral. Isso é uma vergonha pro departamento de futebol do Cruzeiro, pra mim. Porque independente de técnico, o departamento de futebol tinha que ter esse controle. Ah, mas quem vai fazer? Não sei. Podia ser o Matos, o Pelaipe. Escolhe quem é. São dois. Contrata alguém. O Cruzeiro tinha que ter isso, porque afinal de contas são figuras que são ativos do clube, independente do técnico que passar. Senhores,